Bom, boa tarde a todos vocês. É, como eu falei, como falamos no nosso encontro anterior, temos uma pequena aula assim, remota. Esta aula assíncrona tenta de resgatar alguns conhecimentos que vêm sendo desenvolvidos nas outras regiões da América Latina em função da compreensão do entendimento do risco social e como do risco ambiental. E como nós, através de outros países da América Latina, podemos aprender aqui no Brasil, podemos usar esse tipo de metodologias para, através da geografia, do análise espacial e do uso de sistemas de informação geográfica, conseguir métricas e medições para entender qual é o risco ambiental e que é entendido o risco ambiental. Aqui, em comparação com o anterior, com nossa anterior aula que falamos sobre a pobreza desde a perspectiva do CEN e de Ulrich como a teoria social do risco, não? Como uma teoria social, como teoria associada a uma teoria do desenvolvimento atual nas sociedades agroindustriais. E aqui vamos a tentar de levar todo esse tipo de conhecimento teórico, uma construção teórica, a um tipo de construção prática para vocês visibilizar o que significa o conceito do risco ambiental. Nesse caso aqui é chamada sobre vulnerabilidade social como dimensão do risco ambiental, já que a vulnerabilidade, nesse caso, desse tipo de framework que usamos desde a Universidade de Buenos Aires, é uma perspectiva centrada na vulnerabilidade social como uma estrutura mesma do sistema que permite ou não algum tipo de resistência ou resiliência aos desastres naturais. No caso assim, principal que nós podemos falar, vocês conhecem a Claudina Atenção, que ela foi que deu a palestra na semana do colóquio do pós-grado. Vamos ver as primeiras partes de que é as catástrofes e a teoria associada do risco, não? O que significa a teoria associada do risco? Nós podemos falar de 4 componentes, também que são conhecidas como dimensões do risco. E quando falamos da teoria social, quer dizer que é uma teoria desenvolvida pelas ciências sociais para entender o risco. Tá? Não é a única teoria para entender o risco. Existem teorias naturais, outro tipo que nem precisa ser teorias, sino explicações de por que acontecem ou como pode ser entendido o risco. Neste caso, vamos a nos centrar em trabalho feito desde as ciências sociais. Essas dimensões são dimensões que fazem parte de um framework, de um marco de trabalho que vem sendo desenvolvido, como eu falei anteriormente. 4 dimensões ou 4 componentes são as mais relevantes e conseguem, de algum jeito, estruturar a questão do risco ambiental e a perspectiva das ciências sociais desse risco. Os 4 componentes são, a saber, perigosidade, vulnerabilidade, a exposição e a incerteza. A perigosidade é a potencialidade de que alguns aspectos físico-naturais do evento ou processo aconteçam de forma natural e esses aspectos são iniciantes, quer dizer que eles estão aí, mas que, como vimos na aula do Beck, eles são resultado de diferentes processos territoriais que acontecem, que vêm sendo acontecidos a causa do mesmo desenvolvimento econômico da sociedade. Por exemplo, o caso da uma inundação é devido principalmente pelas mesmas formas de produção que nós temos em áreas que são de risco de inundação. Há essa inundação constantemente que pode acontecer, mas se nós vamos a morar lá ou vamos a colocar nossas culturas lá,
vamos a ter um problema de inundações, tá? Então, nesse caso, esses aspectos físicos naturais desse evento que nós tentamos entender são questões um pouco mais associadas às mesmas dinâmicas que levam que essa inundação aconteça ou não aconteça. Pode ser maior precipitação. Também pode ser, no caso, por exemplo, das sequias, a redução da mesma precipitação ou a redução, por exemplo, da capacidade de campo do solo para reter a água. No seguinte dimensão é a vulnerabilidade como as estruturas sociais, que são aspectos socioeconômicos comprováveis, isso é bem importante, do estado antecedente dos grupos sociais involucrados, tá? Então, o que quer dizer? Que pessoas que têm condições, ou quais são as condições dessas pessoas que moram num local que pode ser atingido por uma inundação. A terceira delas é a exposição. A exposição são todas as estruturas que resultam de uma combinação entre a perigosidade e da vulnerabilidade. Que quer dizer que a exposição é o resultado dessa combinação do resultado entre a perigosidade e a vulnerabilidade. E, finalmente, a dimensão da incerteza, que são todas aquelas políticas territoriais ou administrativas existem ou não existem, que são o resultado da percepção dos grupos sociais involucrados, em onde tem todo tipo de valores e interesses em jogo. Por exemplo, se um político quiser ou não quiser consertar o problema das inundações, então ele não deixa dinheiro no orçamento municipal para atingir os problemas, mas, por exemplo, se financia os momentos, por exemplo, não financia a prevenção, mas se financia a atenção pós-evento. Então, são coisas que estão todas aí em jogo, que faz parte de uma mesma questão política que pode ou não ser controlada, tá? E que também está atingindo fortemente as capacidades mesmas da resiliência das mesmas comunidades frente aos desastres. Qual é a problemática da vulnerabilidade social aqui como a dimensão principal desses quatro? E que, de acordo com as instituições internacionais como o BDI, a CEPAL, na América Latina é a região com maior desigualdade social no mundo. Nós estamos aqui falando de pobreza per se, mas é uma desigualdade, onde muitas pessoas são muito pobres e muitas poucas pessoas são muito ricas. Temos uma grande quantidade de pessoas com muitos problemas de acesso financeiro, socioeconômicos e uma população bem pequenina de ricos. Então, temos umas disparidades muito grandes, que são muito evidentes. E também, por exemplo, nesse caso, 5% da população concentra 25% do ingresso nacional. E se considerarmos, por exemplo, o 10% mais rico, a cifra aumenta o 40% do ingresso. Tá? Então, por exemplo, 10% das pessoas ficam com 40% do ingresso. E do outro extremo, 30% dos mais pobres da população recebem somente 7,5% do ingresso nacional. Cerca de 40% da população da América Latina, mais ou menos 200 milhões de pessoas, estão embaixo da linha de pobreza. Lembremos que a linha de pobreza é normalmente entendida como todos aqueles ingressos menores a $1 por dia. Então, assim, ainda quando a pobreza e a desigualdade sempre têm existido, elas têm tomado um maior alcance do pensado nas décadas atrás. Temos uma pobreza generalizada em muitos países, onde muitas questões políticas levam a umas situações problemáticas, reduzindo a capacidade das pessoas para resistir os mesmos problemas da economia. Também temos um número crescente de pessoas excluídas, ou grupos também sociais excluídos cada vez mais, porque vocês conhecem, sabem muito bem que agora temos uma maior quantidade de oferta de alimentos, etc., mas tem um valor, tem um preço alto.
Então, assim, as pessoas, muita maior quantidade de pessoas ficam excluídas, porque tem maiores quantidades de afluências, maiores quantidades de demandas, mas essas demandas não são para cobrir as necessidades básicas das pessoas. No caso, por exemplo, das culturas, da monocultura de soja, ela vem sendo somente feita para commodities que vão ser para alimentar porcos ou outro tipo de gado em países da China ou dos Estados Unidos, tá? Então, e perdemos cada vez mais hectares agrícolas, que podem ser para alimentos próprios das comunidades locais ou para o mercado regional, e vêm sendo transformadas para a soja. Ou, assim mesmo, a perda dos serviços ecossistêmicos que mantém essas culturas agrícolas locais a causa da deforestação. Toda essa deforestação, no desmatamento, vem sendo uma questão bem importante aqui, por exemplo, no Brasil, não? E uma profunda desigualdade, porque agora temos maior quantidade de área monopolizada pelos grupos de produtores de soja, de soja, e menos terra disponível a maior preço também ainda, assim, ou acresce o preço para as famílias que trabalham diretamente no campo. Então, assim, nós lembremos aqui que, falando da vulnerabilidade social e de pobreza, o normal é que a pobreza é um efeito indesejado do processo de desenvolvimento econômico. Né? Muitas coisas podem ser entendidas ou analisadas dessas duas formas, não? Mesmo assim, pelos contrastes ou por exceções que vêm se criando entre pobreza, bem-estar, exclusão, inclusão, marginalidade, inclusão, formalidade ou trabalho informal. Também por as mesmas qualidades diversas, heterogêneas, complexidades, multiplicidades, dinamismos e mudanças que estão dentro, como dinâmicas mesmo dentro das condições sociais das comunidades, em geral. Desta forma, deste jeito, falar dessa aproximação de quem é ou quem é pobre, quem não é pobre, deixa muitas coisas por fora no momento de entender o que acontece quando um desastre natural atinge, ou quando somos afetados por. Por quê? Porque o desastre natural, ainda assim, quando as pessoas que são mais pobres ou que não têm muitos dinheiro, recursos socioeconômicos, recursos econômicos, podem ser as mais afetadas. Também pessoas que não estão dentro desse rango de pobreza podem ser afetadas. Por exemplo, a população que faz parte do grupo econômico médio, que são as pessoas assalariadas ou trabalhadores, também são atingidos pelos processos pelos processos explosivos e perturbadores das catástrofes naturais, como a inundação, etc. Tá? Assim, falando bem honesto, bem certinho, a inundação não vê onde ela vai acontecer. Ela acontece, tá? Sem importar onde e como. Ela vai acontecer. Então, assim, com a vulnerabilidade social, nós superamos essas aproximações tão esquemáticas. É dizer, que nós passamos de falar de pobres ou não pobres a começar a trabalhar com essas dinâmicas complexas da mesma pobreza. E identificamos uma zona de gradientes significativos entre os diferentes extremos. Então, no caso da vulnerabilidade social, nós vamos a utilizar ou a estar trabalhando com toda a população, toda a população do território, e vamos a classificar elas, ou essa população, entre mais vulneráveis e menos vulneráveis. Mas todos vamos a ficar dentro da vulnerabilidade social. Tá? Então, e por isso é importante entender as diferenças entre, ou essa superação da pobreza, de entender a pobreza como simplesmente estão dentro, são pobres ou não são pobres, superar esse dualismo, hacia uma questão mais integrativa da vulnerabilidade social, onde medimos quais territórios podem ser mais vulneráveis que outros. Ou podemos aumentar
quais países podem ser mais vulneráveis que outros ante que há desastre natural, por exemplo, ou algum tipo de perda dos sistemas de serviços ecossistêmicos. Devemos entender, lembremos que aqui o ordinário é a pobreza como efeito indesejado, mas o que acontece, que é o extraordinário dentro do risco? É que a catástrofe é uma irrupção inesperada do processo de desenvolvimento. Aqui falamos, por exemplo, que é inesperada, mas não que é desconhecida muitas vezes, porque muitas vezes, na maioria de vezes, esses riscos ou essas catástrofes são anunciadas, são prévias, são catalogadas previamente como momentos coisas que podem acontecer, mas no momento da implementação do que nós estamos fazendo, não estamos tendo em conta, ou não levamos em conta essa possibilidade de erupção. Por isso é importante aqui entender que uma catástrofe sempre vai ser uma catástrofe quando tem população involucrada. Uma catástrofe, por exemplo, não pode ser uma inundação em ecossistema sem população humana. Nesse caso, são inundações naturais. Elas acontecem catastróficas, sim, para todos os tipos de animais que podem morrer ou espécies que podem desaparecer a causa da inundação. Mas, neste caso, não vamos nos centrar nas populações humanas. Também quer dizer que esse momento de irrupção é uma situação que causa tensão e atua sobre as características pré-existentes do sistema socioeconômico. Quer dizer isso, que vai aumentar as condições de vulnerabilidade ou vai ser mais visível as situações como chamar, as situações problemáticas das comunidades. Por exemplo, nesse caso do Covid, ele deixou em evidência tudo o que significava a pobreza real das pessoas. Porque, ainda assim, quando somos assalariados, também podemos perder esse trabalho. Ainda assim, quando somos considerados como classe média, também podemos ser atingidos por uma perturbação do sistema, como o Covid, ficar desempregados, tá? Então, nesse caso, é importante entender, por isso, que é mais valioso trabalhar com a vulnerabilidade social que com a pobreza, porque a vulnerabilidade social permite que essas situações em que nós estamos também sejam dinâmicas, que de um momento a outro eu passo de ser de menos vulnerável a poder ser também mais vulnerável, porque as minhas condições socioeconômicas mudaram de um ano para outro, ou de um mês para outro. E isso é bem importante. Por isso, utilizar a maior quantidade de dados para ser dinamizantes as questões e os processos sociais são aqueles que nos vão permitir que podamos entender o que está detrás realmente da problemática social de nossos países. Passar também, a vulnerabilidade também pode ser entendida como um grau de susceptibilidade do sistema a diversos efeitos da mudança climática, por exemplo, ou também como função de caráter, magnitude ou variação climática. Isto é mais para falar que a vulnerabilidade não é exclusiva das ciências sociais, não, ela vem como um conceito diretamente dos estudos das ciências naturais. Então, já falamos que é o normal, já falamos que é o extraordinário, já falamos que é o normal do extraordinário. O normal do extraordinário quer dizer que a vida cotidiana e a catástrofe são amplificadas sobre a base da vulnerabilidade social. Quando? Quando nós podemos entender que esta situação que nós estamos vivendo, por exemplo, quando começou tudo no janeiro, fevereiro, temos uma situação, e quando chegou o Covid, somente amplificou os nossos problemas. Por exemplo, bom, então, desculpe que tive que uma pequena situação aqui. Bom, então, assim, o que eu estava falando é que praticamente o catástrofe bem tenta de amplificar a situação de base dessa vulnerabilidade social.
Então, no conceito principal, no conceito essencial, é que a vulnerabilidade, em um sentido comum, é uma condição de poder ser ferido, não? Atingido por um estrago ou prejudicado. Mas a vulnerabilidade social, como dimensão do risco, é que para cada grupo social tem uma potencialidade de ser ferido, estragado ou prejudicado. Também é que parte do risco, em tanto que há conhecimento efetivo da vulnerabilidade social de cada grupo no contexto de riscos que podem acontecer. Então, assim, nós podemos falar que a vulnerabilidade social é definida pelas condições de uma sociedade. Podem ser, entre muitas outras, demográficas, econômicas, culturais, políticas, sociais, etc., não? Que predispõem a sofrer ou evitar, em uns vários aspectos, a catástrofe que pode atingir a eles. Por exemplo, se consideramos uma vulnerabilidade social política, desde a perspectiva política, podemos falar quando as instituições democráticas, ou instituições que consideramos democráticas, elas não são muito fortes, elas são muito débeis, muito fracas, e podem ser receber ou ser corruptas em qualquer momento. Tá? Por quê? Porque a estrutura de condicionamento judicial sobre esse tipo de instituições ou entidades estatais é muito fraca. Tem, por exemplo, quando uma instituição não tem ninguém onde ela receba uma regulação, não pode ser conferida ou revisada, elas podem se convertir em um nido, em um ninho de qualquer tipo de corrupção, tá? Também a vulnerabilidade social permite mostrar níveis de dificuldade, como as capacidades, que cada grupo social terá que enfrentar autonomamente, frente a certas ameaças específicas. Então, se, por exemplo, falamos de uma alta vulnerabilidade, eles vão ser o grupo social que tenha o maior problema, a maior dificuldade no momento da perturbação. Também que o análise de vulnerabilidade atual permite estabelecer quais são as condições presentes que a sociedade tem para afrontar os impactos de riscos específicos. Então, se nós conhecemos qual é a vulnerabilidade social do 2018 a uma pandemia, no 2019 a uma pandemia, poderíamos ter tido maior quantidade de informações sobre quais são os grupos sociais em maior risco de sofrer algum tipo de problema, de situação catastrófica para eles, derivada do Covid. Em consequência, a vulnerabilidade social brinda um nível de base para tomar medidas para melhorar essas condições futuras. Então, se nós tivéssemos a oportunidade de voltar para o ano 2019 e falar, vamos a falar sobre quais são as condições sociais, estruturais que podem ser atingidas ou afetadas por uma pandemia, poderíamos ter maior controle no ano 2019 e 2020 sobre a pandemia do Covid. Tá? E por isso que é importante sempre desenvolver ou ter em conta que essas estruturas sociais podem ser atingidas por qualquer tipo de risco, não somente não somente não aqueles que nós tenhamos conhecimento, por exemplo, não somente as inundações, alagamentos, também podemos falar de incêndios, podemos falar de fogos, podemos falar de outro tipo de seísmos, de terremotos, qualquer tipo e por isso é importante, tá? Para nós poder ter algum tipo de previsão no momento em que essa catástrofe aconteça, nós tenhamos algum tipo de estrutura, de marco de conhecimento, tá? E por isso também é importante, no momento de falar sobre a vulnerabilidade social, é que também existe um tipo de vulnerabilidade institucional. Porque muitas vezes, isso também falando dessa dimensão da incerteza, é que as instituições são muito importantes e desempenham um papel fundamental na sociedade, porque nós acreditamos nessas instituições. E elas regulam, de certo jeito, as nossas vidas, ou regulam totalmente nossas vidas, tá? Quando esses objetivos cobrem determinadas necessidades sociais, são mais importantes. Por exemplo, a defesa civil. Se nós temos uma defesa civil fortalecida,
nós podemos confiar ou acreditar que essa defesa civil vai poder enfrentar a catástrofe no momento em que ela acontece. Esses também, os objetivos não são cumpridos, quando, por exemplo, a Defesa Civil não tem o suficiente orçamento para as situações, a população fica mais exposta, tá? E também não consegue, ou sua vulnerabilidade é incrementada, também não consegue a melhorar uma situação depois da catástrofe, tá? Então, nós devemos chegar a falar que existe no momento, ou devemos ter em conta no momento de falar de vulnerabilidade social, também que podemos falar de uma amplificação do risco por vulnerabilidades emergentes. Uma vulnerabilidade emergente, por exemplo, é a vulnerabilidade emergente das instituições, né? Então, e por isso é importante fortalecer dia tras dia as mesmas instituições ou entidades governamentais para que elas consigam nos dar essa confiança de que o credenciamento de que o momento em que a situação catastrófica aconteça, elas tenham os suficientes recursos econômicos e humanos para nos ajudar na situação pós-evento. Tá? Então, tem algumas coisas assim, como falar, sintéticas, não? Sobre sobre as questões metodológicas da vulnerabilidade social. Uma delas é, por exemplo, que temos nós concentrar que o universo de estudo é que todos podem ser afetados. Aqui não existem pobres, tá? Não existem nem pobres, nem marginais, nem formais excluídos. Todos praticamente estamos dentro de todo o grupo de universo de estudo. Mas assim também, no entanto, esses grupos também estão sendo representados, os grupos pobres, excluídos, marginais e informais também são representados dentro da vulnerabilidade social, porque eles são finalmente o que eles vão ter as piores situações de vulnerabilidade, por exemplo, a maior vulnerabilidade social. Outro tipo de grupos também que são minoritários, como ricos, incluídos e integrados, mas também vão estar dentro, representados, talvez ou possivelmente dentro dos grupos ou dos territórios que tenham a menor vulnerabilidade social. E também podem existir grupos que, não sendo parte desses dois extremos, também são incluídos dentro da vulnerabilidade social. E por isso é importante. Também a vulnerabilidade social também pode ser estudada como uma métrica entre as diferentes escalas. Global, internacional, regional, nacional e regional internacional. Por exemplo, podemos falar de uma vulnerabilidade social em toda a América Latina, medindo qual país é mais vulnerável que o outro. Também, por exemplo, entre as regiões do Mercosul, por exemplo, qual é o país do Mercosul que é mais ou menos vulnerável que o outro. Também podemos ver dentro do mesmo país da União do país do Brasil, por exemplo, podemos ver o que acontece na situação das federações, quais federações são mais vulneráveis que outras, ou também no nível municipal. E dentro desse nível municipal podemos ver o nível setorial, o nível distrital, ou também podemos incluso ver, o IBGE também oferece a possibilidade de ter setores censitários como áreas que são próprias de medição sobre as metodologias censales, e podemos utilizar esses mesmos territórios que estão marcados, que são polígonos, como também zonas onde podemos saber qual zona é mais vulnerável que outra. No momento de estudar a vulnerabilidade social, vamos a ver algumas questões que têm que ver com essa distribuição espacial. Muitas limitações que nós devemos ver. Também, no momento de colocar tudo aí dentro do SIG, vamos a ver que algumas questões sobre a diferença entre urbano e rural são desenfocadas, tá? Por quê? Porque provavelmente tem maior quantidade de população entre as cidades que em comparação com as zonas rurais. Isso quer dizer que os maiores extremos, por frequência, os maiores extremos de quantidade de pessoas em maior situação de vulnerabilidade provavelmente vai ficar dentro das cidades, porque são elas que aportam a maior quantidade de população. Também
podemos considerar que, assim, quando no momento de ver o mapa, podemos também considerar ou podemos chegar a ver um tipo de segregação desculpa, essa sensação de inseguridade, que também está próxima a diferentes distribuições de segregação espacial. Também podemos ver isso dentro dos mapas, mas devemos ver que as situações mais problemáticas, por exemplo, no momento de falar de uma cidade onde aconteçam os crimes mais violentos, podem estar relacionadas com outro tipo de condições que nem precisa estar relacionadas com a vulnerabilidade social das populações que moram aí, sino que está mais referida a, por exemplo, a que é uma zona muito transitada, é uma zona talvez descoberta, que não recebe atenção policial. E muito tipo de outras distribuições podem ser vistas também configurações sobre a rentabilidade do capital, maiores benefícios, etc., etc., não? Em muitos casos, quando falamos, por exemplo, o nível, vocês vão ver algum tipo de, mais adiante, vamos ver alguns mapas sobre vulnerabilidade social. Em Brasil, vamos ver que os estados, as federações, os estados, são um polígono, tá? Então, esse é um problema, por suposto, que dá generalização geográfica no momento de falar que este polígono é um polígono que recebe, por exemplo, uma classificação 3. Mas dentro desse polígono estão acontecendo muitas coisas, não? Podem haver mais municípios, podem haver mais cidades, etc. Então, vamos ver mais adiante qual vai ser, por exemplo, uma limitação já mesma própria da ciência geográfica. Bom, agora vamos a ver como são o análise e avaliação do risco em cidades a partir do índice de vulnerabilidade. O que nós vamos ver aqui é praticamente, vamos a tentar seguir uma lógica de análise. Qual é essa lógica de análise? Primeiro vamos a nos concentrar em fazer as métricas, os indicadores da vulnerabilidade social. Depois vamos a usar mapas de perigosidade por focos de calor superficial e de inundações. E de aí, o resultado da combinação entre a vulnerabilidade e a perigosidade, que é a exposição, vai ser entendida como o risco. O risco, por exemplo, a inundações é o risco por focos de calor superficial. Vamos a ver, por exemplo, como construir a vulnerabilidade social como base geral para esse tipo de estudos de risco ambiental. O primeiro que nós vamos a saber é que o índice de vulnerabilidade está dividido em 3 dimensões. A primeira delas, as condições sociais, sigue as condições habitacionais e, por último, as condições econômicas. Cada uma delas tem uma variável. Tá? Por exemplo, a educação, a demografia são das condições sociais. Aqui não está assinalado a saúde, mas a saúde também é uma condição social. A habitação, serviços básicos, são condições habitacionais, trabalho, educação e família são condições econômicas. O que vai nos indicar em cada uma dessas variáveis? Os indicadores, por exemplo, para saber conhecer a educação, como uma condição social, é o analfabetismo. A demografia, vamos a estudar a população de 0 a 14 e a população de 65 anos e mais anos. E de aí podemos também considerar qual é a nossa unidade de medição. Para aquelas pessoas que, por exemplo, consideremos como analfabetas, são pessoas que podem ser de 10 anos ou mais. Isso depende. Aí aí dentro do IBGE, podemos também fazer cortes do SIDRA, do sistema SIDRA, podemos fazer cortes a partir de 5 anos, 10 ou 15 anos, de pessoas que assistiram a um estudo ou não assistiram, etc. Não? Então, vamos a poder diferentes tipos de unidades. Mas vamos aqui a ver antes melhor um detalhe. Por exemplo, para analfabetismo, que temos número de pessoas analfabetas de 10 anos e mais, podemos utilizar a tabela 3324 da SIDRA do IBGE. Tá? Todas estas fontes provavelmente já não são mais funcionais. Eu vou dar para vocês diretamente os dados para que vocês construam o índice de vulnerabilidade social. E a partir dessas tabelas, essas tabelas que já estão processadas, já eu fiz perdão, desculpa.
graças à ajuda de uma aluna, conseguimos fazer, consolidar uma fase principal para fazer o índice de vulnerabilidade social aqui no Brasil. Tá? Utilizamos analfabetismo, mortalidade infantil, que é a taxa de menores de 1 ano óbitos por 1.000 nascidos vivos, população de 0 a 14, população de 65 anos a mais, superlotação, sem acesso à rede pública de água potável, lares sem acesso a drenos de esgoto, desempregados, educação incompleta dos chefes de família e famílias sem cônjuge, tá? Quais são os dados do censo? Aqui vamos utilizar dados do censo. Este censo, isto que nós podemos fazer é para cada censo, tá? Podemos utilizar o censo do 93, podemos utilizar o censo 2000 ou 2010, ou o próximo censo também, não? Então, como é o fluxo de dados para chegar até o índice de vulnerabilidade social? Primeiro, devemos fazer um tipo de manipulação de dados, poder ver quais são os dados através do análise exploratório de dados, o exploratório estadístico de dados, conseguir quais são os valores vazios, se tem algum tipo de erro, quais são os outliers, ou aqueles dados que são superiores a um estimado. E depois de fazer todo esse tipo de reorganização, de limpeza, vamos a fazer um cálculo, que é o cálculo das variáveis a partir desses indicadores, por exemplo, de analfabetismo, de pessoas de 10 anos ou mais que não estejam alfabetizadas, e vamos a utilizar dois tipos de dados. Primeiro deles é o valor de frequências ou o valor total, por exemplo, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 1 milhão de pessoas. E também vamos utilizar os percentuais, que são 10%, 20%, 30%, por exemplo. Depois disso, vamos a utilizar que entre totais e percentagens, vamos a fazer os subíndices que estão aqui embaixo. Que estão aqui embaixo. Esto somente é a somatória, pelas dimensões de cada desses indicadores, por exemplo, os indicadores as dimensões condições sociais, que são educação, demografia e saúde, vamos a fazer a somatória, isso vai dar um subíndice, que é um valor, pode ser quantidade de pessoas, e também percentagem de pessoas em condições como um subíndice sociais, que faz referência a essas condições de falta ou alta vulnerabilidade, por exemplo. Vamos a fazer o mesmo para o índice e para as partes econômicas. Lembramos que devemos seguir aqui condições sociais, condições habitacionais, somente é sumar o valor que tem isto. Mas o valor que vamos a sumar não é um valor, mesmo assim como descarregamos da tabela, sino um valor classificado, tá? O importante aqui é classificar os valores entre menos e mais alto, e 5 graus dessa variabilidade. Por exemplo, se temos 10 municípios, cada um tem um valor diferente de analfabetas, de pessoas sem alfabetização. Mas quando coloquemos todo isso, normalicemos por uma classificação, por um tipo de classificação, podemos dizer, por exemplo, 4 ou 5 grupos, em 5 classes. Vamos a deixar, por exemplo, na classe maior 5, aquelas municípios que tenham o maior valor de analfabetismo, tá? E na classe número 1 vai ser aqueles que tenham a menor vulnerabilidade social por analfabetismo. Quer dizer que vão ficar os municípios com menor analfabetismo. E os grupos 2, 3 e 4, as classes 2, 3 e 4, vão ser, então, esse tipo de expansão, de distribuição de outros municípios, tá? E como podemos fazer essas classificações? Essas 5 classificações. O marco de trabalho do Índice de Vulnerabilidade Social frente a desastres da Universidade de Buenos Aires sugere utilizar absolutos para valores absolutos, para valores numéricos, por exemplo, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, quintis. Quer dizer que dividir em 5 grupos, em 5 classes, o total dos municípios. E que cada uma dessas classes estén equitativamente
distribuídas. Que quer dizer? Quintiles são, por exemplo, o 20% dos municípios que têm menor vulnerabilidade, outro 20% que tem vulnerabilidade tipo 2, outro 3%, outro 20% que é o tipo 3, ou classe 3, outro 20% com classe 4 e outro 20% com classe 5. A somatória deles, por supuesto, vai dar 100%. Tá? Esses quintis são uma distribuição equitativa dos valores que nós colocamos aí. E também utiliza cortes naturais, que são simplesmente onde vocês veem um histograma de frequências, onde acontece a queda, uma queda entre uma classe e outra. Então, vamos a dizer vamos a selecionar 5 quedas, onde os dados vão a cair. Entre e isso vai ser uma classe. Então, simplesmente é a diferença entre essas classes. E de aí vamos a fazer também outro tipo de cálculo e vamos a colocar o índice, um índice absoluto, e depois, com os valores relativos já classificados, vamos a gerar outro que é chamado índice de vulnerabilidade relativo. Depois disso, vamos a combinar e essa combinação vai ser um índice de vulnerabilidade social a desastres de valor síntese. Aqui, por exemplo, temos que, entre parênteses, temos um número de mapas que vamos a utilizar. Por exemplo, 9 mapas, que são 9 indicadores, desses que temos aqui, 9 indicadores. Ven aqui, analfabetismo, etc. Aqui. São 9 indicadores em valores absolutos. 9 indicadores em valores relativos. Eso es un total de 18 mapas. Os índices, os subíndices também têm 3, porque são 3 sobre as dimensões sociais, habitacionais e econômicas. Van a dar 3 em valores absolutos, 3 em valores relativos, um total de 6. Do outro lado, depois da nova classificação, vamos a fazer um índice, um que é índice de vulnerabilidade absoluto e um índice de vulnerabilidade relativo para um total de 2 mapas. E um mapa final, que é um valor de síntese. O total, acho que são 27 mapas, neste caso. Em outros casos, onde temos acesso a, por exemplo, a mortalidade infantil, porque muitas vezes a mortalidade infantil não está em um nível geográfico que nós precisamos, podemos utilizar até esses 9 indicadores, ou se adicionamos um outro indicador, vai dar um total de 10 indicadores. Nesse caso, quando temos 10 indicadores, vai dar um total de 30 mapas. Então, vamos a mostrar aqui, depois vou dar as instruções técnicas para vocês fazer e construir. Acho que vai ser uma aula síncrona de como construir um índice de vulnerabilidade. Vamos a ver acá, por exemplo, um exemplo de mapas, de como é o resultado de mapas. Este mapa fizemos através de um estudo na cidade de Buenos Aires. Aqui temos, por exemplo, um indicador de analfabetismo em valores absolutos, que quer dizer que são quantidade de pessoas, tá? 1.000 pessoas, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, etc. Em ano 2010. Isso foi feito através de quintis, quer dizer, 5 classes, onde vão nos mostrar o maior número em mais preto, e em branco vai ficar o menor número de pessoas que são analfabetas. Então, aqui, por exemplo, vemos estas divisões, estes polígonos, são polígonos mais ou menos equivalentes aos setores censitais. Setores censitários que temos aqui no Brasil, lá são chamados radios censales. Esses são somente uma divisão, que não uma divisão administrativa, mas uma divisão metodológica para os pesquisadores. Mas como é a menor unidade, podemos ver maior quantidade de heterogeneidade. Por exemplo, aqui na cidade de Buenos Aires, temos no sul da cidade as condições mais vulneráveis por analfabetismo, em comparação com a zona mais ou menos norte. Não? Ainda assim, temos alguns locais. Então, vamos a um tipo de heterogeneidade, de segregação espacial aqui na cidade de Buenos Aires. E isso é bem importante que vocês entendam que esse tipo de distribuições são possíveis aqui, não? Podemos ver aqui.
E, por exemplo, aqui um subíndice, que são a somatória de 3 indicadores, que são os indicadores de demografia, saúde, indica, esses subíndices de condições são analfabetismo, demografia em menores de 5, maiores de 65 anos. Aqui vamos a ver a cor mais escuro vai ser a cor mais escura vai ser a cor onde as situações mais problemáticas para a vulnerabilidade social. Por exemplo, aqui vemos no setor sul e no setor este, mais ou menos seguindo o mesmo padrão de aqui, não? As pessoas aqui, as pessoas de maiores, de melhor situação financeira, moram aqui, neste setor aqui, são bosques de Palermo, etc. E temos a parte de San Telmo, centro, microcentro, alguns locais. Também vemos que tem um tipo de malha, uma malha urbana mais bem definida, não? Que é o resto da cidade. E, finalmente, o índice de vulnerabilidade final, ou sintético, para o ano 2010, vai falar sobre qual é a muito baixa ou muito alta. Muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. E aqui vemos, por exemplo, para a cidade de Buenos Aires, depois de utilizar, são 9 indicadores, reclassificamos esses 9 indicadores, os valores que eles dão, e depois vai dar outros cinco classes, onde o mesmo, assim, temos um padrão aqui no setor sul, e algum setor aqui importante, onde são as situações mais problemáticas da vulnerabilidade social. Então, assim, nós, tendo este mapa, onde são as piores condições e as condições mais, não menores, mas menos vulneráveis, ou são essas comunidades que são menos vulneráveis, as comunidades que são mais vulneráveis, agora podemos passar a utilizar um mapa de perigosidades. Neste caso, vamos utilizar um mapa de perigosidades por focos de calor superficial. Que é um foco de calor superficial? Um foco de calor superficial é mais ou menos como o iniciante de uma ilha de calor superficial, ou uma ilha de calor urbana. A ilha de calor urbana é mais ou menos um processo no qual as mesmas estruturas físicas da cidade conduzem a um aumento de temperatura diferenciada do resto da cidade. Múltiplos fatores, como por exemplo as estruturas físicas, a evaporação ou evapotranspiração, são condicionantes para que exista essa ilha de calor urbana. Quais podem reduzir a ilha de calor urbana? Como aqui vemos neste gráfico, a presença de árvores, porque os árvores primeiro dão sombra e reduzem a possibilidade de aumentar a umidade, que resulta da interação entre o calor que chega no solo e a umidade que tem no mesmo solo. Lembremos que aqui, nas cidades, ou em todas as partes, a sensação térmica é aquela que mais está dada ou devida pelas sensações, pelas interações entre a umidade e o corpo humano. Tá? Nós sentimos mais calor quando estamos em uma zona úmida. Ainda assim, quando temos, por exemplo, vocês veem nos termômetros, fala 30 graus, mas a sensação térmica é 33 graus. Isso é a causa da umidade, porque aumenta essa sensação térmica. Em muitas estruturas, por exemplo, o concreto preto, os teitos das casas que são os teitos que são vermelhos, ou os que são feitos de arcilha, esses todos os tipos de componentes estruturais físicos que são parte das estruturas da cidade urbanas, isso vai conduzir a um aumento dessas temperaturas, não? Então aqui nós vamos ver para a ilha de calor superficial, a ilha de calor urbana, vamos a ver quais são esses focos, pelos quais começa o calor, quais são essas zonas da cidade que fisicamente são mais quentes. Para isso construímos um modelo combinado, um modelo adicionado entre os anos de diferentes imagens satelitais,
entre 2014 e 2016, 5 datas, no momento de verão. De aí, nós utilizamos as bandas 10 e as bandas 11 de lança, que são referidas à banda 1 e banda 2, e depois criamos um conjunto, classificamos pelos valores de desviação padrão. Tá? Esta desviação padrão somente vai mostrar quanto é a diferença numérica entre dados. Para o caso dos valores espaciais, vai falar quais são a diferença ou quanto vai mudar entre um pixel a outro pixel. Por exemplo, aqui temos, para o 3 de dezembro do ano 2014, temos o valor base de 22, que seria o valor mínimo, esse é o valor mínimo da temperatura que o sensor remoto registrou. O valor médio é 25,2 e o valor máximo vai ser 40,3. A desviação padrão é de 2,35 graus. O foco de calor superficial foi conferido através de 25, a partir dos 27,55 graus. Como considerar isso? Precisamente porque ele vai nos mostrar a partir da desviação padrão quais são as zonas mais diferenciais, onde começa a se diferenciar, onde sube abruptamente essa temperatura. Para o 19 de dezembro, mesmo foi. E como vocês veem aqui, o valor médio vai aumentando, que aumenta, tá? E também um valor máximo, tá? E aqui, por exemplo, o foco de calor superficial foi reconhecido a partir de 32 graus,7. Quando nós cruzamos ou combinamos todos esses focos de calor superficial, vai nos dar um mapinha. Este mapa é o modelo 2014-2016, onde mostramos quais são as zonas que têm presença de focos de calor superficial. Em vermelho temos a presença direta do foco de calor superficial e em laranja temos a influência desse foco de calor superficial. Aqui vemos, por exemplo, como vai se distribuindo como uma célula, tá? Que vai incrementando a temperatura. Mas no centro, no núcleo, está em vermelho. Nós já podemos mais ou menos estimar que aqui estas linhas, que são em laranja, que são longitudinais à cidade, e que aqui, essas que são paralelas à cidade, são áreas que correspondem a pavimentos, tá? Isso que quer dizer que são ruas. As mesmas ruas da cidade são aquelas que concentram o maior potencial de foco de calor superficial. E aqui temos outras áreas. Esta área, por exemplo, corresponde à área onde estão os trens, que são estruturas de ferro de muito pavimento, que são zonas totalmente desarborizadas. Também aqui estão os portos, aqui também temos uma parte do porto do Boca, e aqui podemos nos visualizar que essas estruturas físicas do ferro e de pavimento incrementam a temperatura da cidade. Quando vocês vão caminhando pelas cidades, vocês vão se aproximando a um prédio, esse prédio vai emitir um calor, vai ser como quentinho, não? Esse prédio quente, vocês vão olhar e tem um tipo de estrutura diferente, por exemplo, pode ser feita em mármore, mármore preto. Então, essas são estruturas físicas onde aumentam essa recepção, que absorve maior quantidade de temperatura, e que depois, quando o sol, quando vem a noite, eles liberam o calor. Então, eles vão ser considerados como aumentadores ou amplificadores dessa temperatura. E aqui vemos também, bem importante, uma zona muito grande, que são zonas zonas verdes. Mas o que é uma zona verde aqui na cidade de Buenos Aires é qualquer zona, área, onde não tenham prédios. O que quer dizer que, por exemplo, uma área descoberta, sem nenhuma presença de árvores, é considerada uma área verde. Tá? A vezes, cemitérios também são considerados áreas verdes. O que acontece aqui é que uma zona muito grande, de muitas praças, muitos parques, sem vegetação arbórea. Vamos ver mais adiante isso. Então,
Agora, sumando, se nós combinamos um mapa de vulnerabilidade social mais um mapa de presença de focos de calor superficial, nós podemos levar ou fazer o risco através da exposição. Por exemplo, neste caso, aqui temos um mapa de vulnerabilidade social mais um mapa de focos de calor superficial. Aqui temos risco e focos de calor superficial, mas índice de vulnerabilidade vem como as áreas que estavam com foco de calor superficial ou áreas de influência, são misturadas, aqui vemos, são misturadas com as áreas de índice de vulnerabilidade, dando as piores situações, onde temos zonas que são muito com maior vulnerabilidade social e que, además, são áreas com maior índice, maior influência do foco de calor superficial, vão a ficar desta cor. As situações mais escuras, não? Para finalmente aqui vamos a passar. Vamos a ver aqui. Aqui nós estamos mostrando como é o método e aqui é feito o resultado. Então, aí combinamos vulnerabilidade social mais focos de calor, vai dar aquelas que são roxas mais escuras, que são roxas mais escuras, vão ser as piores situações, onde temos situações de maior quantidade, maior vulnerabilidade social, sumado a uma área de foco de calor superficial. Então, aqui temos essas situações. Vem aqui esta zona de portos, onde também tem muitas favelas, favelas não, villas misérias, que são realmente assentamentos humanos, mas popularmente são conhecidas como villas misérias ou favelas, mostram as piores situações, onde temos maior vulnerabilidade e também maior foco de calor superficial. Também temos aqui uma área, e esta zona do sul, que sempre constantemente foi a área mais atingida pela vulnerabilidade social. E aqui está como foi essa situação, não? Alta presença de focos de calor superficial, mas muito alta índice de vulnerabilidade, pues vai dar uma exposição ou um risco muito alto. O que pode estar amplificando ou reduzindo a presença do foco de calor superficial é diretamente as árvores. Não são as zonas ou as praças, os parques ou essas zonas verdes, são diretamente as árvores. Então, depende, portanto, também, os mesmos árvores podem reduzir até um 70%, quando o valor da temperatura seja menor de 25%, de ser um 70% o valor a temperatura superficial. Tá? Então, o efeito dessas zonas arbóreas são as mais importantes. Então, aqui, por exemplo, ven aqui que temos, por exemplo, neste mapa, temos áreas de influência que rodeiam, vou falar, áreas que não tem cor aqui, por exemplo, não? Estas áreas também que não têm nenhum tipo de influência. Vamos ver, por exemplo, um mapa de arborização, e aqui vemos o mapa de arborização. Vem aqui. Estes são diretamente os bosques de Palermo. Então, aqui são zonas onde os mesmos bosques, as mesmas florestas, chamado bosques de Palermo lá, que é uma zona de muitas árvores. Essa floresta aí reduz diretamente o impacto, reduz o impacto da vulnerabilidade social, impacto do foco de calor superficial. E zonas que estão sem árvores, que são todas as demais, são zonas diretamente que são focos de calor superficial. Aqui temos uma malha de cor verde que corresponde ao arbolado público lineal. Quer dizer que árvores que estão colocados en las áreas não sei o nome em português, mas onde vocês caminham pelas ruas, aí tem árvores, não? Que vão diretamente com a mesma rua. Então, vocês veem aqui também áreas sem ou com muito pouca, aqui vem, por exemplo, não tem nenhum tipo de floresta, ou não estão florestadas, e isso são as zonas de maior
por supuesto, de mayor presencia de focos de calor superficial. Então, essa é a situação, não? Temos uns amplificadores, que são o pavimento ou a ausência de floresta, de árvores, e outros que podem reduzir, que são as mesmas árvores, não? Vamos a ver com outro tipo de perigosidade, por exemplo, com a inundação. Aqui temos um mapa de perigosidade por inundações da cidade de Buenos Aires. Aqui temos a área máxima inundável em 100 anos, por exemplo. Quer dizer que são as áreas potencialmente inundáveis. Aqui temos quais são os setores que estão em azul. E aqui, por exemplo, vamos a ver as áreas em 2 anos, em recorrência em 2 anos, em 10 anos, em 100 anos. Tá? 2 anos, 10 anos, em 100 anos. Então, as piores situações são aquelas que, as mais catastróficas são aquelas que acontecem cada 100 anos, em um valor numérico, não é verdade, não? Mas aquelas que acontecem frequentemente, são também catastróficas, mas acontecem em menor proporção, que são aquelas de 2 anos. Então, aqui, vamos a sumar o mesmo índice de vulnerabilidade mais a recorrência em 100 anos, que é a pior situação, e isso vai nos dar um mapa de risco pelas inundações, que é diretamente a combinação entre o índice de vulnerabilidade mais a recorrência de 100 anos. Então, aqui vemos aqui os mesmos polígonos que temos marcados em azul, e como cobrem áreas ou como inundam, alagam áreas que correspondem a zonas de vulnerabilidade social alta, média e baixa, não? Aqui temos, então, o valor final, aqui zonas sem risco, que ainda quando pode ser, lembram aqui esta área que é muito alta, tem uma vulnerabilidade muito alta, aqui, por exemplo, não? Bem muito alta, mas quando combinamos com o risco, com a perigosidade de inundações, ela já desaparece. Ela não faz parte, então, uma zona de risco para as inundações. Por isso é importante. E quais são zonas? São zonas que podem ser, que zonas se são? Podem ser atingidas esta zona que tem um valor muito baixo, aqui, vem aqui, são zonas que são de baixa vulnerabilidade social, mas atingidas diretamente pela inundação. Vê? E como também são zonas de baixa vulnerabilidade, também são zonas que ficam em um risco baixo, baixo ou muito baixo. Porque precisamente as condições estruturais, socioeconômicas estruturais, são muito melhores do que o resto da cidade. Então, o que nós podemos ver aqui é que todas as pessoas, sem importar o tipo de condições socioeconômicas, são atingidas, mas a capacidade de resistir ou fazer ou enfrentar a situação catastrófica é diferente, tá? Quais precisam maior atenção? Todas estas zonas que estão mais escuras, tá? Em um verde mais escuro. Porque são as áreas onde estão as piores situações, onde estão as piores situações de inundações, de alagamentos e as piores condições socioeconômicas da cidade. Mesmo assim, fizemos uma combinação. Então, assim, também nós podemos nos concentrar em quais são as vulnerabilidades específicas emergentes, que aparecem nas cidades através de concebir áreas que são particularmente mais vulneráveis. Por exemplo, nesse caso, vamos a ver dentro das estruturas da cidade de villas ou assentamentos precários, que são assentamentos humanos, que correspondem mais ou menos a uma, não gosto muito de falar, mas assim, mais ou menos favelas ou villas miséria, que são popularmente conhecidas, que estão aqui em vermelho. Onde estão elas localizadas? As villas, as mais difíceis, são em vermelho, tá? E em roxo, em fúcsia, estão aquelas assentamentos, desculpa, as villas em roxo e em vermelho os assentamentos mais precários, não? Aqui vemos, então, como elas estão aqui. Provavelmente as piores situações, porque são áreas de muito risco pela inundação, de muita exposição à inundação, por perigo de inundação, mais somadas, por supuesto, às condições socioeconômicas mais vulnerabilizantes. Aqui vemos esta situação. Tá? Aqui vemos outra, mas ela não é atingida pela inundação. Aqui vemos outra, que é um assentamento precário, e isso dentro da cidade. Então, já conhecemos qual é o contexto dessas zonas
dessas áreas e quais são, por exemplo, as manzanas ou as quadras que podem ser atingidas pela inundação e que precisam de uma maior atenção. Aqui também temos, por exemplo, a rede de subte, da cidade de Buenos Aires, onde ficam aqui cada pontinho. Aqui são as principais, aquelas que estão aqui marcadas, mas cada pontinho aqui que está, por exemplo, nesta linha, ela mostra uma estação de subte, de metro subterrâneo. Então, assim, nós vemos aqui as áreas que estão em pontinhos, quais são as áreas de subte em áreas de inundação, tá? E quais foram identificadas. Então, assim, nós podemos fazer muitas misturas de entender. Aqui também, infelizmente, não posso mostrar mais. Também teníamos a localização de geriátricos, de lares de geriátricos. Vamos a ver se consigo fazer isso. Bom. Momento, que ficou todo desaparecido. Bom, então, assim, o importante aqui é ver como essa vulnerabilidade social. Aqui, vamos a ver aqui. Está um pouco. Aqui. Esses são, por exemplo, em barrios municipais, que são áreas que são mais, que são novos locais de onde estão casas, ou sendo casas construídas por casas de interesse social, e como essas mesmas casas de interesse social foram construídas em áreas de risco. Tá? Isso é bem importante. Infelizmente não encontro onde estão os geriátricos, mas também tínhamos um de geriátrico. Bom, então assim nós podemos ver como as diferentes vulnerabilidades estão condicionando as situações mais problemáticas de vulnerabilidade social em uma cidade. Então, eu vou mostrar aqui o resultado de um estudo que fizemos junto com a Fundação Joaquim Nabuco para estudar uma comparação de índice de vulnerabilidade social em Argentina e no Brasil. Esses são os resultados do Brasil. Por exemplo, aqui temos, com base no censo 2010, o valor de analfabetismo nas unidades de federação. Não? Aqui temos as áreas de pior por valores absolutos. Estas áreas provavelmente são as áreas onde tem as cidades mais populosas e isso vai a levar o maior valor de vulnerabilidade de analfabetismo, não? Porque são a maior quantidade de casos. Mas o que acontece quando nós levamos isto a percentagens, tá? Aqui está o número de pessoas, porque maior quantidade de pessoas provavelmente vão estar mais analfabetos. E aqui temos um padrão que vamos a ver através dos valores percentuais. Então, aqui temos a zona norte e a nordeste e norte, que é Amazonas. Tudo isto são as zonas de maior porcentagem de pessoas de analfabetismo, tá? Por isso é importante sempre misturar estas dois, porque nos estão mostrando diferentes perspectivas do mesmo problema. Aqui temos o desemprego, também diretamente associado às cidades mais populosas. E também as zonas. Aqui temos, então, desemprego em valores percentuais ou relativos e vamos a ver como esta zona, este estado é o pior. Tem os piores valores absolutos em quantidade de desemprego e também em valores percentuais. Bom, o seguinte, por exemplo, aqui temos superlotação, que é o número de pessoas, mais de 3 pessoas morando per dormitório. Aqui temos em valores absolutos as piores condições no Nordeste, no Norte e Nordeste, e também muito aqui no Rio Grande do Sul. Mas, no momento de passar a percentuais, já diretamente todos os piores valores vão estar dirigidos aqui na Zona Norte.
lares sem cônjuge e lares em percentagens de lares sem cônjuge, com um solo cônjuge. Mortalidade infantil, número de óbitos por 1000 nacidos. As piores situações estão aqui nestes dois estados, em toda esta faixa. E também aqui, em passar um momento percentagem, uma situação muito crítica, não? População maior de 65 anos, toda voltada para as cidades. E no percentagens também aqui, certos estados representam. Por exemplo, Rio Grande do Sul mantém diretamente a dominância. De 0 a 14. Aqui temos número, então aqui diretamente relacionada com as cidades mais populosas. E aqui com as populações mais jovens que estão nos estados aqui do Amazonas, não? Sem acesso à rede pública de água potável é percentagem, tá? Aqui muda das cidades, aqui desaparece, que são estas cidades que têm maior possibilidade. Sempre este estado apresenta as piores condições. Acho que não quero me equivocar, mas acho que Bahia, não? Aqui temos valores absolutos para águas de esgoto. E aqui temos percentagens. Acho que sim, acho que sim é Bahia. Esta situação apresenta a maior quantidade de Bahia. O seguinte deles, então, é a educação incompleta do chefe de lar, aqui nas cidades. E depois isso vira um pouco diretamente em percentagens para as zonas um pouco mais do sul e do suleste. E aqui temos, então, por exemplo, o subíndice. Lembramos que este subíndice são as somatórias de 3 índices. Então, aqui temos condições econômicas, as pobres condições econômicas, em valores absolutos. Em valores percentuais, temos este estado aqui de Bahia. Em habitacionais, em absolutos, temos isto. Em percentagens, temos o valor das Amazonas. E os valores de condições sociais, temos exatamente a mesma situação. E diretamente aqui nessas situações que vai a mudar um pouco esse padrão. E aqui temos, então, as condições sociais, não? Agora vamos ver, por exemplo, as condições, o índice final, tá? Lembremos que o índice de síntese é uma combinação entre aqueles valores absolutos e aqueles valores relativos, não? Por exemplo, valores absolutos, vamos ver esse padrão aqui das cidades do Brasil que tem uma maior quantidade de pessoas em condições de alta vulnerabilidade, não? Também aqui um padrão importante no norte. Também aqui temos alguns estados, tá? Aqui o menor estado são estes estados, com menor número de pessoas em vulnerabilidade. Mas lembremos que somente número de pessoas. Agora vamos ver a percentagem. E aqui muda totalmente o mapa, tá? Vamos ver estas 3 faixas de condições socioeconômicas que dividem o país de vulnerabilidade social. Aqui temos, então, no norte, as piores condições, alguns estados, Acre, este não sei o nome, mas mais ou menos estes estados, não? São as piores condições em percentagem da população. Aqui na metade que temos uma parte do sul, e aqui no sudeste temos as condições menos vulneráveis, tá? As famílias, o percentagem de famílias, ou também de pessoas, com menores valores de vulnerabilidade social. E o valor final da combinação entre estes dois absolutos e relativos vai dar um valor de síntese. Então, qual é o pior estado?
é aqui Bahia, não? As piores condições estão perdão, desculpe, não é o pior estado. As piores condições de vulnerabilidade social estão na Bahia. Aqui vemos também outros estados. Vou aqui procurar estados de Brasil, porque não me sei os nomes, me desculpem. Aqui temos, então, outras condições difíceis estão acontecendo em Minas Gerais, tá? Maranhão, Pará, Amazonas. Né? E tudo aqui Nordeste, que é Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. As condições, os estados com menores condições de vulnerabilidade, que quer dizer que aqueles que concentram, que podem estar em melhores condições, Espírito Santo, desculpe, Espírito Santo, o Distrito Federal de Brasília e Santa Catarina, tá? E aqui também Rondônia. Então, é bem interessante ver esses padrões, né? E também esta situação problemática aqui então, aqui, nós estamos falando aqui de qual o estado tem mais pobreza ou menor pobreza. Estamos vendo qual está em condições de maior vulnerabilidade. É verdade que é o estado do Bahia. Então, com isso, nós fechamos. Nossa próxima aula vai ser uma aula síncrona, onde eu vou mostrar junto com a tabela de dados para fazer os cálculos de vulnerabilidade social, como são feitas as classificações. Vou solicitar, antes vou mandar os requisitos de software. Vamos a utilizar um software R, o R Project, vou les mostrar como, vou deixar um vídeo preparatório, né? E também o QGIS. Podem utilizar QGIS ou podem utilizar ArcGIS, tá? Então, com isso, vamos a poder construir nós mesmos. O importante aqui, vamos a fazer diretamente outra vez mesmo isto. Podemos fazer somente aqui Rio Grande do Sul. Podemos fazer também uma seleção por bacias, por exemplo, Mirim, São Gonçalo ou outras bacias, ou por setores Pelotas, mas Rio Grande, e ver dentro da cidade do município do Rio Grande quais são os distritos com em piores condições, tá? São muitas as opções, tá? Então vamos saber isso. Isto, por exemplo, nós levamos fazendo para Argentina, para Brasil, para México, fazemos para Colômbia e fazemos também as diferentes escalas geográficas administrativas. Então, com isso, somente eu quero deixar uma pequena reflexão para vocês, tá? E pensar que o uso, falar também, refletir um pouco sobre que o uso dos indicadores sociais vai nos mostrar condições que nós queremos saber sobre as populações e sobre as comunidades que moram nos territórios. Aqui, por exemplo, vemos que as piores condições estão no Bahia, mas dentro dele vai ter as piores das piores condições em comparação com o todo o Brasil. E se nós reduzimos a escala, tá? Ou aumentamos o detalhe reduzindo a escala, podemos ver como são essas condições heterogêneas e podem mover ou podem fazer que as mesmas populações sejam as mais afetadas, provavelmente, em casos de uma inundação ou uma sequia causada pelos efeitos da mudança climática, tá? Então, aqui também, ainda assim, não podemos ver, mas podemos também pensar quais são a maior quantidade de pescadores, de comunidades pesqueiras, e ver também essa situação como uma vulnerabilidade emergente. Quais são as comunidades pesqueiras de menor escala, tá? Estão aqui, estão cá, onde estão essas comunidades e qual é as suas condições. Também podemos, se nós falamos aqui de índice de vulnerabilidade social aqui e falamos sobre a deforestação, misturamos com a deforestação, também vai nos dar outro tipo de dados, tá? Outro tipo de perspectiva, desculpe, não dados, de perspectiva e de informação. Então, somente
fazer o índice de vulnerabilidade em combinar com essa perigosidade. Isso vai nos mostrar, então, como e quando, como e quais são as situações mais problemáticas no caso dos territórios. Somente isso para refletir. Bom, desejo para vocês, até a próxima.